Salve, salve, alunos! Voltamos aí para mais uma aula de História, isso, História Geral. E o tema de hoje, nós vamos viajar um pouco nas sociedades, né, antigas. Vamos começar pela Mesopotâmia, porque nas últimas aulas nós estávamos falando sobre a pré-história e falamos do Walter Neves, da Nied Quidom, os sítios arqueológicos, paleolítico, mesolítico, neolítico, mais a pré-história, né? Agora começamos a entrar de fato na antiguidade. Então, na aula de hoje nós iremos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia, parte 1. Especificamente, já é a aula 9.1, como vocês devem perceber, a civilização da Mesopotâmia, quais eram esses povos, como é que estavam divididos, né, a formação desse povo que habitava ali a região da Mesopotâmia, que vocês vão conhecer aonde fica a Mesopotâmia, né? E o povoamento que se deu ali no entorno dessa área que nós conhecemos hoje como o famoso Crescente Fértil, tá bom? Para a aula de hoje, nós também temos as habilidades. E apenas uma. Diz o seguinte: relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. Essa é a nossa habilidade para a específica aula que vocês verão agora, tá certo? Começamos com essa imagem, olha que bacana. As civilizações mesopotâmicas. Isso daí, na verdade, é um alto relevo. É uma gravura feita na parede, parece assim que foi esculpida, mas na verdade ela foi esculpida sim. Você pega uma parede de pedra, por exemplo, e você começa a fazer o desenho. Hoje o pintor, por exemplo, ele vai utilizar a tinta para fazer o desenho. Mas no caso aqui, o escultor, ele vai pegar um formão, né, e vai começar a cavar toda essa área. E aí nós temos uma figura de uma civilização mesopotâmica, tá bom? E diga-se de passagem, é aquela região ali do Oriente. Então eu tenho parte do Irã, eu tenho parte do Iraque, eu tenho parte da Síria, da Líbia, toda aquela região. Por isso que a imagem, ela detecta que vai ser provavelmente um descendente de árabe, né? Hoje, nós sabemos, tá aí, ó, os antigos mesopotâmicos, tá bom? Vejam, senhores, eu coloquei esse mapa mental para que vocês pudessem associar quais são os povos que habitam aquela região da Mesopotâmia, né? Se você pegar, eu tenho aqui meu lápis, não é isso? Ó, eu tenho a região da Mesopotâmia, certo? Quais são as civilizações que compõem aquela região? Aí eu tenho aqui a Síria, eu tenho os caldeus, eu tenho os zigurates, que são as estruturas de oferenda, o templo, né? Não é um povo, mas é uma estrutura. Eu tenho aqui um outro povo, que são os amoritas, eu tenho os acádios e eu tenho os sumérios. Esses daí, meus senhores, são as civilizações que estão aqui, ó, na Mesopotâmia. E aí eu posso especificar quem era o rei dos sumérios. Está aqui, ó, Gilgamesh, né? A famosa cidade-estado que surgiu daquela região, e a escrita deles era a cuneiforme. Se eu pego os acádios, quem é o rei? Sargão I. Vai dar uma continuidade da civilização suméria, tá bom? Que também era uma divisão de cidade-estado. Os amoritas vai ter um grande líder chamado de Hammurabi, muito conhecido, muito famoso. É ele que vai criar o Código de Hammurabi, que são as principais leis que regem aquela sociedade. Os amoritas irão criar o primeiro império babilônico,
Olha que bacana, a Babilônia, vocês vão entender aonde que fica. E eles terão, os amoritas, eles serão alvo de uma invasão dos assírios. Já aqui em cima eu tenho os assírios. O principal rei deles é Assurbanipal. O primeiro exército que vai ser criado é pelos assírios. Essa ideia de grupo resistente, armado, defensor, é um exército, né? Ali, a biblioteca de Nínive, que vai ser uma grande cidade também em destaque para os assírios, e vai ter a famosa, a grande epopeia do Gilgamesh, Gilgamesh, que, se observar, eles também eram dos sumérios. Olha aqui ele aqui, ó. Lembrou? Ó, o mesmo, tá bom? E lá embaixo eu tenho os caldeus. Os caldeus, que o principal líder é Nabucodonosor, olha aqui, é o famoso segundo império babilônico, porque o primeiro está aqui, olha aí minha caneta, certo? E ali são os caldeus, biblicamente falando, são eles que irão criar a famosa Torre de Babel, que vocês verão aqui na nossa aula, tá bom? Os caldeus também são eles que irão criar o famoso jardim suspenso da Babilônia. Vocês também já ouviram falar. E a escravidão hebraica se deu com os caldeus. E aí os zigurate, que eram uma ideia de templo, eles passam a serem politeístas, olha aí, pertencente a vários deuses. As grandes construções desse período, a teocracia e o sacerdote com uma função de poder. Tudo isso, senhores, eu poderia muito bem passar a aula inteira somente com esse mapa mental, mas ali foi um resumo de cada civilização. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou poder avançar para também mostrar conteúdo e algumas imagens que é muito interessante desses povos aí, tá bom? Podemos avançar? Olha lá. Legal. Mesopotâmia, o berço das civilizações. Aluno, preste bem atenção na minha caneta. Ó, aqui é a Mesopotâmia. Aqui eu tenho vários países que compõem hoje aonde foi a Mesopotâmia. Do lado eu tenho aqui os persas, né? A Pérsia, que são os árabes. Aí, ó, o Golfo Pérsico. Aí eu tenho parte aqui do Egito, Anatólia, assim por diante. Olha aqui. Aqui eu tenho a Síria, a grande capital Nínive, Assur, né? Olha só o rio Tigres e Eufrates. É nessa região aqui, da Babilônia. É justamente aqui que vai ser criado o famoso crescente fértil. Tá bom? Mesopotâmia significa, aluno, terra entre os rios. Quais são os rios? Rios Tigre e o rio Eufrates. Bem aqui no meio é a Mesopotâmia, sendo banhado por dois grandes rios. Essas principais cidades aqui, a Acádia, os Sumérios, Lagash. Aluno, eu vou limpar tudo isso daqui. Cadê? Eu vou limpar tudo isso para vocês terem um entendimento. Olha só que legal. Preste bem atenção. Essa cidade aqui, ó, Ur, que vocês estão vendo. Opa, deixa eu colocar minha caneta. Essa cidade que vocês estão vendo aqui na minha caneta, Ur, Lagash, Uruca, viu? Essas três principais cidades, é como se eu fizesse uma referência hoje a Nova York, por exemplo. Se eu fizesse a São Paulo, por exemplo. E uma outra grande cidade que vocês queiram colocar, ou Londres, por exemplo, tá? Então, essas três cidades que vocês estão vendo aqui, elas eram muito grandes nesse período da antiguidade. Entenderam? É uma coisa incrível. E, inclusive, essas cidades, elas estão na Bíblia, né? Na antiga Mesopotâmia. Olha lá, avançamos. Apesar de ser rodeada por deserto, a região é denominada de crescente fértil. Vocês vão entender o porquê esse crescente fértil. Devido
aos recursos hídricos ali existentes. Se o Egito era a dádiva do Nilo, a Mesopotâmia era a dádiva do rio Tigre e Eufrates. Por que isso, professor? Olha só, interessante. É bom que você comece a analisar uma coisa. Todas as cidades, elas são criadas próximo de um rio. É do rio que tira o alimento. Olha aí o Nilo. O Nilo é visto para o Egito como uma dádiva, né? Uma bênção de Deus. Porque do rio, quando o rio Nilo ele fica cheio, tem um período da enchente, ele acaba depositando na beira, né? Nas laterais, o humo, que é um fertilizante. Tudo que se planta ali acaba dando. O rio Tigre e Eufrates para a Mesopotâmia é a mesma coisa. Aqui em Porto Velho, nós temos o rio Madeira. E nas comunidades, São Sebastião, Maravilha e outras, os nossos ribeirinhos, eles também aproveitam as laterais do rio, o barranco, na época da seca, para poder plantar. E é muito rico aquele solo. Na época da cheia, não se planta nada. Acaba se perdendo, na verdade. Tá bom? Por isso que é visto que os rios acabam sendo uma dádiva para as cidades. Fechou? Saiu comigo lá. Olha só que interessante. Quando vocês viram aí que realmente a Mesopotâmia ela é vista como um crescente fértil. Veja aqui, senhores, na minha caneta, parece uma lua crescente. A lua crescente. Daí o termo crescente fértil. Ou seja, uma área totalmente rica. E olha só quais são os territórios que são banhados pela crescente fértil. Eu tenho tanto a Mesopotâmia, como também eu tenho o Egito. Olha aí. Aí eu tenho alguns rios principais aqui, ó. Certo? Ó, o rio Nilo, que acaba contornando a cidade de Tebas, a cidade de Mênfis, a cidade de Sais, Jerusalém, ó, Damasco. Damasco também é muito antigo e é bíblico, está na Bíblia, né? A própria Babilônia, olha aqui Assur, Nínive, olha só o rio Tigre, olha só o rio Eufrates. Então, tudo isso daqui que vocês viram aqui, eu passo da caneta, é a famosa área do crescente fértil. Já aqui eu tenho o Mar Vermelho, aqui eu tenho o Mar Mediterrâneo, ó, o Golfo Pérsico. É muito bacana esse tema, por quê? Porque te traz uma sabedoria de localização. Onde estava a Mesopotâmia? Estava em tal área. E hoje, qual é o país que se encontra naquela área? Aí vocês vão ver. Irã, Iraque, né? Israel, Egito, Síria, Líbia, basicamente estão naquele território do crescente fértil, tá bom? Avançamos, olha lá. A ocupação da Mesopotâmia, quando foi que se deu? A Mesopotâmia abrangia os territórios dos atuais Iraque e a região do Kuwait, o nordeste da Síria, o sudeste da Turquia e pequenas parcelas ali do Irã. Eu acabei de mostrar isso para vocês. Os atuais países hoje, por exemplo, Iraque, Kuwait, Turquia, Irã e Síria, era onde acontecia a colonização dessa civilização antiga, especificamente na Mesopotâmia. Tá bom? Não tem mais erro, aluno? Aqui formaram-se as primeiras sociedades dotadas de escrita. Olha que legal, aluno. E de uma estrutura social, agora sim, complexa. Viu aí? Não dava como entender essa informação dessa sociedade. Então era um pouco complicada. Denominada de berço da civilização. Por isso, aluno, se você for pesquisar, quando teve aquele movimento no Iraque, que alguns grupos estavam brigando entre si, e eles acabaram, na época do Saddam Hussein, que eles retiraram o Saddam Hussein do poder, enfim, tanto no Irã e no Iraque, eles começaram a quebrar
algumas estruturas antigas, estátuas antigas, e a destruir. Então, o templo, que era de milhares de anos, veio a pó. Ou seja, o que você tinha da antiga civilização dos caldeus, dos sumérios, dos acadianos, né, de outras civilizações, tudo isso veio a ser detonado. Ou seja, a história, basicamente, ela apagou. Porque quando você tem um achado dos caldeus, uma estrutura, uma peça, uma estátua, né, e ali a pessoa destrói, acaba, qual é o vestígio que você vai ter mais? A não ser a lembrança, a memória. Mas o objeto em si deixou de existir. Então, eles apelaram, começaram a destruir mesmo a própria história daquele país. Não estavam nem aí. Eles estavam tocando terror. Eles queriam satisfazer sua raiva. Mas muitas conquistas, muitos objetos antigos deixaram de existir. Tá bom? Olha lá. Isso que vocês estão vendo é um zigurate. Zigurate da cidade de Ur, hoje atual Iraque. Olha que interessante, é uma torre, não deixa de ser uma torre, ao mesmo tempo um templo de adoração, um templo para falar com o Deus deles. Olha só, aqui, quanto mais próximo do céu, melhor para eles, tá bom? Olha aí, eu acho que o céu não tem mais acento agudo não, né? Vamos lá, voltando. Vejam, esse é o zigurate. Então, quanto mais longe, mais distante, mais alto possível, eles estavam mais próximos de Deus. Essa é a ideia que eles tinham, né? E esse zigurate, que depois vocês verão a Torre de Babel lá na frente, pelos babilônios, né? E isso aí aproximava o homem da sua fé. Vocês lembram que a questão de fé, de enterramento, de sepultamento, já começa a surgir ali com os neandertais. E de lá para cá só vem ganhando mais adeptos, né? Então, por isso, vejam só, constituía-se uma série de cidades-estados, tanto que vocês viram na minha primeira lâmina, né? E o rei era visto como um representante dos deuses, mediador entre os deuses e os humanos. Como é que é, professor? É isso mesmo. As cidades-estados eram formadas pelos caldeus, babilônios, sumérios, etc. E o rei era visto como um representante, ou seja, o cara que foi indicado. Mas como? Veja, é a cultura deles. Hoje, nós temos a figura do Papa como um representante de Pedro aqui na Terra. Nós temos essa leitura de dizer que ele representa o divino, né? Ao rei cabia tanto gerar a política como também as funções religiosas. Viu aí? O rei estava totalmente envolvido com a política e também com a religião. Tá bom? Seguimos. Olha lá. Com isso, senhores, nós temos aqui, ó, a parte do zigurate, a escada principal, né? O templo central, essa aqui é a entrada principal ou a escada principal. O templo central ficava bem aqui. A escada secundária, tá bom? A saída de água e aqui o topo, né? O principal. Se vocês observarem, nessa mesma imagem que eu coloquei no quadro aí, isso, nessa mesma imagem, vai ser quase igual aqueles zigurates dos maias, dos incas, dos astecas. No próprio México você encontra quase parecido dessa daí, entendeu? Então, assim, parece que o povo, a civilização, acaba copiando, ou como é que isso aconteceu? Né? Nós estamos falando lá do Oriente Médio, os zigurates. E, de repente, aqui no México,
se fez um quase parecido, que é um templo também, né? Dos maias e dos astecas. Tá bom? Avançamos. Olha lá. Os principais povos que habitaram a Mesopotâmia foram esses daqui, ó. Vocês viram na primeira lâmina, lembram? E eu defini cada um deles. Os sumérios, os acádios, os assírios, os caldeus e os persas. A grande parte dessa civilização possuía as cidades-estado. E todos eles tinham um líder. Nabucodonosor, o próprio Hammurabi e assim por diante. Mas eu chamo a atenção para vocês também nessa imagem de alto relevo que se encontra na parede. Um leão. Vocês já ouviram falar no famoso leão da tribo de Judá, não é isso? É da região da Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia. São esses antigos povos também. E, novamente, esse desenho do leão em alto relevo é uma figura emblemática que identifica esses povos. Só para vocês lembrarem, tá bom? Vocês viram uma imagem de um árabe lá atrás, em alto relevo também, e geralmente as imagens deles são feitas em alto relevo. Então, cada cultura acaba criando a sua técnica. Fechou? Olha lá. A escrita cuneiforme. Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras escritas da história. A escrita cuneiforme. Olha só, no século IV, bem antes de Cristo. Escrita cuneiforme, né? Século IV antes de Cristo. A escrita cuneiforme é a obra do povo sumério. Os sinais eram gravados na argila úmida, no barro mesmo, em bloquetes de barro, e tinha a forma de cunhas. Vocês vão já ver essas cunhas, tá bom? Olha lá, veja aí. Isso aí é uma escrita cuneiforme. Incrível, né, aluno? Mas, professor, como é que faz a leitura? Aí eu te falo. Somente um especialista que tem o conhecimento dessa área, ele vai saber decifrar. O mesmo acontece com os hieróglifos. O nosso alfabeto é fácil. Você aprendeu a ler, conheceu as letras, juntou as palavras e criou o sentido. Não é diferente também esse cuneiforme. São alguns desenhos que formam sentidos, né? Observe aqui, por exemplo, eu tenho aqui parte de um leão. Ó, eu tenho aqui parte de um leão. Observar aqui, ó, o rabo dele, ó. Viu aí? Ao mesmo tempo, eu terei, não sei, eu posso estar enganado, mas esquema de peixe. Oh, não, aqui não é peixe, aqui é trigo. São trigo, é um ramo de trigo, tá bom? E aí vai indo. Aqui eu tenho uma perna. E aí, professor, vai ser quase, pode ser parecido com o hieróglifo? Não, já muda, é diferente do hieróglifo, vocês verão lá na frente, tá bom? Olha lá. Desenvolveu-se antes do hieróglifo egípcio, viu aí? Agora há pouco surgiu a dúvida e já foi respondido. A primeira escrita da humanidade foi o cuneiforme. Vocês viram aí através de cunhas, né? Aqueles blocos de argila. Depois, desenvolveu o hieróglifo dos egípcios. Foi adotado por todos os povos da Mesopotâmia. A escrita também passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. Observe, aluno, interessante que, ao criar uma escrita, a primeira coisa que eles resolveram foram o quê? Foi de utilizar uma regra. E aí começou a valer para a sociedade toda. Incrível, né? Olha lá, vejam aí vocês. A escrita cuneiforme, em alguns blocos de argila. Legal, né? Você observa aí que é do Museu do Vaticano, é um acervo pessoal. Professor, e conseguiram isso aonde? Aluno,
esses blocos de argila que vocês estão vendo, é como se fosse uma folha de caderno. Só que eles faziam o bloco de argila e escreviam nesse bloco. E depois botavam para secar no sol ou então debaixo de fogueira, que ali queimava a argila e ficava resistente. Do jeito que se faz hoje com a telha. Você produz a telha, onde você não tem o forno, o que eles faziam na antiguidade? Né? Vamos colocar Brasil, 1600, 1700. Espalhavam a telha no terreiro e ali jogava mato em cima daquela telha, tocava fogo, que o fogo esquentava e cozinhava aquela telha. Ficava resistente. O mesmo acontece com o cuneiforme. Fazia o bloco de argila, escrevia nele enquanto ele estava fresco e depois levava para o forno e aí fica resistente. Tá bom? Os sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos a controlar a região da Baixa Mesopotâmia, provavelmente durante o 4º milênio a.C. Sua origem é desconhecida, ó. Olha que legal. Mas sabe-se que a língua falada pelos sumérios não pertenciam a nenhum dos grupos conhecidos. Fundaram o que teria sido o primeiro núcleo urbano da região. Primeiro núcleo urbano da região. Quem fez isso? Os sumérios. Olha aí. Civilização suméria. Novamente, eles estão diante de um zigurate. É como se fosse um templo. Hoje, para nós, seria uma igreja, né? Olha lá. Formando a sociedade de Uruca, Kish, U e Lagash. São as 4 maiores cidades do mundo antigo. Aluno, nunca mais esqueça isso, pelo amor de Deus. Uruca, Kish, U e Lagash. É como se fosse Nova York, Tóquio, São Paulo, Londres, como se fossem as maiores cidades. Professor, e já existia isso? Sim, já existia. Mas na época, vamos colocar assim, vamos colocar 1.000 pessoas. Para aquela época era muita gente. Hoje são milhões. São Paulo, por exemplo, são milhões. 8, 10 ou 12 milhões em todo o estado. Olha só, milhões. Né? Porto Velho não tem milhão, não. Tem poucos habitantes. Mas perceberam? Na tela, vamos lá. O desenvolvimento da agricultura gerou excedentes e contribuiu para a prática do comércio. O comércio fluía pelos rios Tigres e Eufrates, isso na Mesopotâmia. Lembram? Olha lá. E quem são os acádios? Vindo do deserto da Síria, há 2.550 anos a.C., conquistaram e unificaram a cidade de Suméria. Sob o comando do rei Sargão I, fundaram o primeiro império mesopotâmico, que se expandia desde o Golfo do Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Depois foram dominados pelos Guti, é uma espécie de povo originário dos montes Zagros, que hoje é a atual fronteira do Irã com o Iraque. Olha aí, mais uma vez eu chamo a tua atenção para a civilização dos acádios. Os sumérios, acádios, caldeus e outras civilizações da Mesopotâmia sempre tinha um zigurate. Ali um topo lá em cima, a escada principal, a saída lateral e etc. Tá bom? E os amonitas, professor? Vindo do deserto da Arábia, isso já recente, 2.000 anos, basicamente hoje há 4 anos atrás, né? Estabeleceram-se na cidade da Babilônia, sendo por isso denominados de babilônios. Sob o governo de Hammurabi, expandiram seus domínios sobre toda a Mesopotâmia, que vai ali do Golfo Pérsico até o norte da Síria. Quando entraram em declínio, a região vai ser invadida e dominada por cassitas e hititas. Eu vou grifar aqui, tá? Para você não esquecer. Lembre muito bem desse nome, tá? Cassitas e hititas.
do descendente dos amoritas, o que invadiu, na verdade, o povo amorita. Olha lá. E os amoritas, meus queridos alunos, foram eles que criaram a Torre de Babel. Tá? Observem que boa parte deles, se criava o zigurate, mas os amoritas é a Torre de Babel. Preste bem atenção nela. Aluno, olha aqui novamente a Torre de Babel. E você sabia que nós temos aí estudos, pesquisadores, que já localizaram a região aonde foi construída a Torre de Babel. Professor, mas ela é bíblica? Sim. Então ela existiu? Sim. Teve um estudo aí também de pesquisadores que eles teriam encontrado vestígios, se não me falha a memória, vestígios da Arca de Noé, para tu ter uma ideia. Então, esse mundo antigo, ele é fantástico de você viajar neles. Joga na tela. Então, esse daí é a nossa Torre de Babel. Aquela onda lá de quanto mais distante estavam, e as pessoas começaram a falar em línguas e etc. Os assírios, vindo possivelmente da região situada entre a Europa e a Ásia, recente também, 2000 anos atrás, estabeleceram-se no norte da Mesopotâmia, lá no Alto Tigre, no território denominado de Assíria. Organizaram um dos principais exércitos permanentes do mundo. Aluno, eu chamo a tua atenção para o primeiro povo a criar, a organizar o primeiro exército permanente na história. São eles, os assírios. Nunca esqueça disso. Tá bom? Não vai esquecer. Expandiram suas fronteiras a partir de 1700 a.C. e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado de Assurbanipal. Olha aí o fera. Assurbanipal. Os assírios, eles eram vistos como habilidosos flecheiros, arqueiros, guerreiros, militar. E isso aí também é em alto relevo. Se usava muito o arco e a flecha. E observe que, como é mesopotâmico, a barba é fundamental. E os caldeus, vindo possivelmente da Arábia, estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia, na região denominada de Caldeia. Isso por volta de 612 a.C. Recente, aluno. Aliaram-se ao outro povo chamado de Medos, povo da Média, atual parte do Irã, e derrotaram os assírios. Olha, mesmo sendo guerreiros, tendo um exército permanente, os caldeus derrotaram os assírios. Conquistaram a Babilônia, depois Assur e Nínive, principal cidade, formando o Império Babilônico. Seu principal soberano foi Nabucodonosor. Esse é o cara. Vou grifar para vocês nunca mais esquecerem ele. Que teria sido responsável pela construção de grandes obras urbanas, como, por exemplo, templos, que são os zigurates, muralhas, a defesa do território, ruas, o jardim suspenso da Babilônia e, principalmente, palácios. Denominaram a região até 539 a.C., quando foram vencidos pelos persas. Rapaz, aluno, você viaja no mundo antigo, porque uma civilização dominando a outra e conquistando a outra. Olha aí, essa aí foi a briga, a conquista dos persas aos caldeus, né? Os caldeus venceram os assírios, claro, através de uma aliança. Aí, os persas, então, conquistam os caldeus, tá? Bom, com isso, senhores, o que se observou, os persas agora já têm uma outra habilidade de conquista, tá? De avanço. Então, eu vou
eu vou voltar para vocês, como que a gente começa tudo isso daqui. Eu poderia ter colocado logo no final para vocês entenderem melhor, né? Mas quando eu jogo essa lâmina, eu faço assim, deixa eu pegar e limpar para vocês, né? Como é que aqui, deixa eu limpar para vocês entenderem o enredo que eu passei aqui. Lembraram? Pois é, tudo que eu falei sobre os caldeus, tá aí. Resume-se nisso daqui que vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Opa, marca texto não, eu quero a caneta. Pronto. Lembra, a nossa aula, ela foi voltada para isso daqui, ó. Eu falei sobre os povos da Mesopotâmia, certo? Aí eu falei sobre os sumérios, quando foi que eles surgiram, quem era o principal líder, qual foi a região, etc, etc. Os acordos que fizeram também com outros povos, os acádios, os amoritas, lembram? Os assírios e, por último, eu falei sobre os caldeus, tá? Então, isso vai na sequência. Olha só, o líder de cada povo. Isso aqui eu falei. E todas essas civilizações tinham sempre uma estrutura voltada para as cidades-estados, tá? Aí, ó, o primeiro Império Babilônico, eu também falei. O segundo Império Babilônico, o Nabucodonosor. Esse camarada aqui, Nabucodonosor, é que vai passar a criar, ó, tudo isso. As grandes construções eram politeístas, né? Muralhas foram criadas. Veja aí, a ideia de sacerdote ter o poder que representa Deus também. Nossa, tudo isso só foi nesse assunto. Então, basicamente, eu vi aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 civilizações. 5. Todos eles se encontram aonde? Aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Todos eles se encontram aqui na Mesopotâmia. Certo? Olha aí. E aí, quando eu levei o outro mapa, e eu expliquei para vocês. Ó, eu expliquei que Ur, Lagash, Uruca, a própria Nínive, Assur e Kish, mas tem as principais cidades, que é Kish, Uruca, Lagash e Ur. Essas 4 aqui, ó, essas 4 cidades-estados, eram a mais povoada no mundo antigo. Tá? Que eu fiz a comparação. Nova York, Londres, Tóquio e São Paulo. Tá? Todas essas civilizações estão no famoso crescente fértil. Aí foi quando eu avancei e mostrei para vocês aqui. Lembra aí? Eu só vou apagar para vocês entenderem melhor. Está aqui, ó. Todas essas civilizações se encontram aqui, no crescente fértil, onde hoje é aquela região, aquele território denominado pelo Oriente Médio, né? Aí eu tenho o Irã, eu tenho o Iraque, como também foi dito, a Síria, a Líbia, vários povos estão inseridos naquela região que é considerada a região mais antiga do mundo. Ali nós tivemos as primeiras civilizações que houve uma evolução, tá bom? Então, para isso, eu espero que vocês tenham entendido a Mesopotâmia e suas civilizações, todo esse contexto. Eu vou deixar vocês agora, daqui a pouco a gente volta para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. Lembre-se, o caderno sempre pronto para fazer as anotações. Tá bom, aluno? Caldeus, amoritas, sumérios, acádios, tudo isso estão na região da Mesopotâmia. Tchau, tchau.